estudantes do 5º ano, estamos novamente com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre as medidas de temperatura. Eu sou a professora Rosânia. E eu sou a professora Nilma. Isso, e aqui também está o nome do professor Ed Carlos, porque ele nos ajuda a organizar e planejar as aulas para que fiquem bem legais, principalmente na hora de fazer os slides. Então, vamos pensar no material que vamos precisar para hoje. O caderno, né? Já está aí com vocês. O lápis e a borracha, que já está aí com vocês. A régua, que acho que já está aí com vocês também, né? Que temos usado em quase todas as aulas. Então, vamos deixar vocês organizarem a mesa certinho, ou o sofá, ou onde você faz as suas atividades, e daí a gente já começa a aula. Então, vamos começar? Vimos os números decimais. Fizemos o jogo Conquistando Inteiros. Vimos o centésimo, né? Que é o inteiro dividido em 100 partes. O milésimo, o inteiro dividido em 1000 partes. Que nós vimos que é bem pequenininho, né? E vimos como achar esse resultado na calculadora. Exatamente. E ficou uma tarefinha. Vamos verificar o resultado dessa tarefa. Você fez? Confira lá. Foi pedido para que você completasse esse quadro. Tá? Eu tenho lá número por extenso, números decimais e frações. 2 milésimos. Para completar em números decimais, ficaria 0,002. E em fração ficaria 2 sobre 1000. E lembrando, milésimos, centésimos E décimos inteiros. Antes da vírgula, né? Que a vírgula separa os inteiros das partes. E esse aqui, o que seria isso então? Se aqui é milésimo, aqui é centésimo. Então são 5 centésimos. Exatamente. E em frações ficaria o 5 no numerador e o 100 no denominador. 5 sobre 100. Exatamente. Se você quiser ainda conferir, lembram? 5 dividido por 100, traço a divisão, você vai achar 0,05. Exatamente. E agora, a fração, Eu te dei a sabe ler fração, bem, né? 9 décimos. Então, Vamos lá, 9 décimos. e como é que se escreve aqui? Com quantas casas? 0,9. E Porque quem a é? primeira casa depois da vírgula é as dos decimais. Do E décimo. quem for assim meio que nem eu, vai lá pegar a calculadora e vai fazer 9 dividido por 10 dá 0,9, vai ter certeza. É isso? Podem sempre fazer, isso funciona Pode, exatamente, você pode conferir. Então, e agora vamos para a nossa aula de hoje. Nós achamos um poema bem divertido. Bem legal. É do livro Bis, né, do Ricardo da Cunha Lima. Nós já trouxemos ele aqui algumas vezes. Já trabalhamos com alguns poemas. Isso, quem ilustrou esse livro foi Luiz Maia. E a editora é a Companhia das Letrinhas que editou esse livro. Tá? Então vamos ver esse poema bem divertido que é do guarda-chuva. Então vamos lá, o guarda-chuva apertado. Uma vez, meu guarda-chuva, que eu comprei numa lojinha do Quintino Bocaiúva, tomou tanta chuva que foi ficando apertado, precisando, querendo muito banheiro para aliviar o aguaceiro. Mas como eu não ia embora, nem terminava o passeio, ele viu minha demora, não aguentou de tanta pressa, retorceu-se todo e fez xixi na minha cabeça. E aí, o que vocês acharam desse poema? Já aconteceu com vocês isso? Já imaginaram um guarda-chuva fazer isso? Fazer xixi na nossa cabeça? É só para escrever o poema mesmo, né? Na nossa imaginação pode acontecer. Então, como a gente vai saber se vai chover ou se vai ficar frio? Como é que vocês sabem disso? Tem alguma forma da gente saber isso? Será que existe? Será que nós podemos saber um jeito? Será que hoje muitas pessoas olham para fora e dizem: hoje vai chover, hoje vai fazer frio, hoje vai fazer calor? Claro que a gente não pode saber com certeza, mas nós podemos olhar na previsão do tempo. Previsão, a palavra já diz.
Estamos prevendo, nós não temos certeza. Existem vários fatores, né, professora, que interferem nessas mudanças climáticas. Isso, nós sabemos que às vezes parece que vai chover o dia inteiro e daqui a pouco vem o sol. Então, por isso que a gente sempre tem que pensar, não é, ali diz previsão, estamos prevendo. Vamos ver então, como que a gente pode, onde que a gente pode pesquisar? Nós podemos pesquisar em alguns sites, né, sobre a previsão do tempo. Isso. Vejam aqui, nessa previsão do dia 16 de junho de 2020, às 11 horas, tá? Tava lá 17,3 graus Celsius, né? Isso é a temperatura. Tem a sensação térmica, a precipitação é a quantidade de chuva, o vento, da que posição que ele vem, qual é a velocidade, no caso ali 11 km por hora, né? Na rajada de 23 km por hora, quer dizer, pode dar aquele pé de vento mais forte, né? E tem a previsão diária ali, ó, que vai para os próximos dias, né? Isso. Tem uma coisa que eu acho bem legal na previsão. Eu acho que vocês não conseguem ler dali, mas eu vou mostrar para vocês. Nesse cantinho aqui, tá escrito assim, ó, 7:02, 7 horas e 2 minutos, significa que o sol nasce neste dia 16 de junho, ele nasce às 7 horas e 2 minutos e ele vai se pôr às 17 horas e 35 minutos. Isso aqui vai mudando conforme a estação. E conforme a cidade também. E o sol vai aparecer no leste de Curitiba neste horário. Isso, porque isso aqui é de Curitiba. E a gente vai perceber que agora no inverno os dias são mais curtos e ali a gente pode calcular quanto tempo. Nós sabemos, por exemplo, como é às 7 da manhã, 17 da tarde, que são 5 horas da tarde, nós já vimos isso numa das aulas, né? Isso. O sol vai ficar mais tempo, nós vamos ficar sem sol do que com o sol, mais tempo escuro. Quando é verão, é o contrário. É o contrário. Tem mais sol. Então, tudo isso tem na previsão do tempo. Temos aqui um outro site. Aqui diz, no mesmo dia, ó, dia 16 do 6, só que está colocado de um jeito diferente. Às vezes a temperatura muda um pouquinho. Aqui, ó, olha o sol. Aqui neste site ele diz que o sol de manhã ele apareceu às 7 horas e 1 minuto. Diferença de 1 minutinho. Isso, e de tarde ele se pôs 17 horas e 34 minutos. 1 minutinho a menos também. Isso. Então, são as diferentes formas da gente ver a previsão do tempo. Será que vai chover? Vai fazer frio? A gente pode procurar no computador, no celular, né? Nos jornais. Antigamente só nos jornais, porque não tinha computador. Verdade. Mas hoje em dia a gente usa mais o computador mesmo. Isso. Essa previsão do tempo, veja, nós trabalhamos medidas de tempo falando de hora. Essa previsão do tempo é a previsão do clima do dia, né? Naquele espaço decorrido entre as horas. E existem vários fatores que interferem nesse clima. A temperatura, a quantidade de chuva, o vento, a umidade, o sol, a posição em que a Terra está em relação ao Sol, dando as estações do ano, né? Então são vários cálculos e fatores que interferem nessa previsão do tempo. Isso. Hoje, o que nos interessa mesmo é a temperatura. Apenas uma partezinha do clima. Isso, então nós vamos hoje observar bem como que a gente pode marcar temperatura. E para isso, a humanidade também criou uma unidade de medida. Exatamente. Do mesmo jeito que nós temos falado já das outras unidades. Construiu com o passar do tempo, com a necessidade. As necessidades da humanidade fazem com que o ser humano crie alternativas, e a unidade de medida de temperatura também foi através de observações da natureza. Exatamente. Então, a unidade padrão mesmo é o Kelvin, mas o símbolo do Kelvin é o K, mas no Brasil nós usamos o grau Celsius, que é uma derivada do Kelvin. Quem criou o grau Celsius foi Celsius. Vamos ver um pouquinho dele, ali tem uma foto dele, né? A escala Celsius, ela foi oficializada pelo astrônomo e físico Anders Celsius. Ele viveu de 1701 até 1744. Isso. Ele viveu nessa época. Então foi nessa época que ele colocou. Como é que ele
viu essa escala no termômetro. Lembram que eu falei que é sobre a observação da natureza? Então, ele viu quando a água congelava. Nesse momento em que a água congela, ele determinou 0 grau. Exatamente, 0 graus Celsius. E depois ele ferveu a água. Quando a água começa a ferver, ela está a 100 graus Celsius. Então ele colocou isso. E do 0 até o 100, ele dividiu numa escala. E daí ele construiu o termômetro. Quando a água está lá congelada, ela está a 0 graus. Quando ela descongela, ela vai esquentando, esquentando. E aí ela fica em temperatura ambiente, no ambiente que ela está. Se está frio, ela fica fria. Se está quente, se ela ficar lá no sol, né, ela vai ficar quente. Exatamente, ela vai absorver o calor do sol. Isso. Aí, se a gente colocar ela numa panela e começar a ferver, ela vai chegar a 100 graus Celsius, que ele chamou. Então, ele fez isso. Claro que a gente sabe que existem temperaturas negativas. Fica menos que 0 graus. Aí lá fora tem geada. Aqui no nosso país não, mas em alguns poucos lugares tem neve. Isso, no sul do país, no sul do Brasil, a gente consegue ter a geada, isso, né? Em algumas cidades, são poucas, tem neve. De vez em quando, né? Aí sim congela, às vezes congela um pouquinho em cima da água, das poças d'água. Aí quer dizer que ficou abaixo de 0. Então existe temperatura mais baixa que 0. Então, o instrumento que a gente usa para medir a temperatura é o termômetro. É o termômetro, é verdade. Alguém conhece termômetro? Algumas casas têm termômetro. Quem não tem em casa, às vezes, no posto de saúde também já viu um termômetro, né? Termômetro. Mas nós temos os termômetros que medem a temperatura dos ambientes. Também. Então, este aqui eu acho que todo mundo já viu na rua, né? Isso. Um termômetro aqui em Curitiba tem vários nas ruas, nas outras cidades também. Este aqui é uma foto de Curitiba num dia bem frio. E aqui estava 2 graus. Isso, 2 graus Celsius. É bem perto da água congelar. Então tava bem frio. Essa pessoa aqui tá bem vestida, né? Bem com casaco, bota, porque tá bem frio. E temos aqui um outro termômetro de parede. São 2 termômetros de paredes. Este aqui é um digital e esse aqui é com mercúrio. Então, nós temos, existem, claro que muitos outros tipos de termômetro. Aqui foi só um exemplo para a gente medir a temperatura. Aqui, por exemplo, ó, a gente vai ter 17,5 graus dentro de casa e fora de casa estava 20,9 graus Celsius neste dia que foi tirada essa foto. Provavelmente, durante a noite, deve ter esfriado mais e a casa demorou. O concreto demorou para aquecer. Então lá fora ele estava recebendo o sol, o ar já estava mais aquecido. Dentro de casa ainda não estava tão aquecido. Isso, e se a gente for ver este termômetro, olha, ele tem o 0 aqui. E ele pode baixar de 0 aqui também. Abaixo de 0 e para cima de 0. Então, nós também temos o termômetro para marcar a temperatura do corpo. Isso, tem o termômetro de mercúrio, que a gente trouxe aqui também, mas vocês não vai dar para ver os números, mas ele é esse aqui. Aí tem o termômetro digital, que é esse que mostra digitalmente. Aqui quando a gente aperta, aparece daqui a pouco 36, a gente mede a nossa temperatura, né? 36 graus centígrados. E tem o termômetro digital infravermelho. Uma curiosidade. O termômetro de mercúrio, ele é proibido desde 1º de janeiro de 2019, tá? Ele foi proibido porque o mercúrio é um metal muito pesado. Ele é o único metal líquido da natureza, né, professora Rosânia? E ele é pesado e ele é tóxico para o nosso corpo. E ele é tóxico para o ser humano e ele é tóxico para a natureza. Então, criou-se uma norma mundial, né? De que a partir de 1º de janeiro de 2019 não se comercializava mais produtos com mercúrio. Então, hoje em dia, não se encontra mais para vender, né? Nós temos agora o digital. Se você precisar de um termômetro, você vai encontrar o digital. Isso, que a gente pode comprar em farmácias, né? E que também vão ser usados muito nos hospitais, nos postinhos de saúde. Isso, então, além de medir a temperatura corporal, o termômetro também vai ser usado
Por exemplo, aqui trouxe um forno elétrico, mas na cozinha a gente vai usar bastante para cozinhar os alimentos, né? Aqui tem as temperaturas. Esse forno elétrico, ele vai do 0 graus centígrados até o 360 graus centígrados, tá? Temos também na geladeira, uma coisa importante. Aqui é só uma foto da geladeira, mas aqui diz, ó, quando tá um frio moderado, eu coloco no 1. Agora, quando eu quero muito, quando está assim, normal a temperatura, entre 18 e 20 graus lá fora, então eu posso colocar no 2 ou 3 aqui nessa chavezinha. E quando está muito quente, lá fora, no verão, geralmente. 28 graus, aí eu tenho que aumentar a temperatura da geladeira, né? Porque senão descongela muito fácil os alimentos, né? Exatamente. E também aqui no 0, por exemplo, quando vai limpar, ali fica no 0. Ele não, aí tem que limpar rápido para colocar as coisas lá dentro de novo para não estragar. Então, na geladeira nós também temos um termômetro. Então, para preparar e conservar alimentos, também usamos temperatura. A gente tem que saber, porque isso, quando vocês forem comprar alguma coisa que é gelada, vai estar escrito tantos graus Celsius, pode chegar a tantos, ou nunca conservar, pode ser, né, essa temperatura. Então temos que saber as temperaturas. A temperatura normal do corpo humano varia entre 36 graus e 36,7 graus Celsius. Então, no termômetro, este, que é um termômetro de mercúrio, ele tem uma escala. Essa escala aqui, ó, 35, aí tem só o 6, que é 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Nós colocamos aqui também, ó. Por que só tem esse pedaço aqui? Porque um corpo humano, quando que a gente mede a temperatura do corpo? Quando eu estou doente. Exatamente. Então, vamos marcar aqui qual é a nossa temperatura normal. Temperatura normal. Ele diz que vai do 36 até o 36,7. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, ó. Esse pedacinho é a temperatura normal. Olha os nossos números decimais de novo. Exatamente! Para medir as temperaturas precisamos dos números decimais. Então, se ele vai de 36 até 36,7, se a temperatura passar para cá, é porque a pessoa está com febre. Quando que a pessoa está com febre? Quando o corpo está tentando lutar contra uma doença. Isso é uma defesa do nosso corpo. O médico precisa saber. Exatamente. Você tá com tempo. Por isso que a primeira coisa que eles fazem quando a gente chega no hospital e diz que está passando mal, eles vão medir a nossa temperatura. Exatamente, vão medir a nossa temperatura. E ele não precisa ser mais para baixo, essa escala aqui, a gente chama de escala, esse pedacinho aqui, né, com números. Por quê? Porque um corpo humano, se estiver a 0 grau, tá congelado, né? Isso, daí a pessoa não pode mais viver, né? A 0 grau não dá. Então, só precisa desse pedaço. Nós vamos falar um pouquinho das retas, hoje das retas numéricas também. Então vamos ver, se a temperatura, aqui também está pintado novamente, né? A temperatura que é a normal. Algumas pessoas, depende também do dia, da época do ano, né? Mas essa temperatura é considerada essa normal. variação, né, professora? Ela pode acontecer. Isso. Eu tô com a temperatura muito baixa, eu tô com 36. Não, é normal 36. E é normal também o 36,7. Isso, às vezes 35,9, um pouquinho assim também, não tem problema. Às vezes 36,8,9, aí já está começando a ter uma febrícula. É assim que eles chamam quando é pouquinho. E depois, quando vai esquentando, ficando com muita febre maior, daí é uma febre, né? Então, para isso serve o nosso termômetro. Vamos ver aqui um probleminha com o termômetro. Então, a mãe de Maria mediu a temperatura corporal de sua filha. Às 7 horas estava com 37,5 ou 37,5, é meio, né? Graus Celsius. Uma hora depois, já estava com 38 graus Celsius. Veja, se a temperatura normal é 36,7, quer dizer que ela já estava um pouco afebrada, né, professora Rosane? Isso, já estava um pouco de febre, né? E a febre subiu, aumentou de 37,5 para 38. Então, tem duas perguntinhas aqui. De quanto foi o aumento da temperatura entre as 7 e as 8 horas? E quanto a temperatura corporal estava acima do normal de 36,7?
Olha o que a gente fez para vocês. Fizemos um resuminho já. Ó, a data, o título da aula. Aqui, ó, 7 horas. Qual era a temperatura? 37,5. 8 horas? 38 graus. E daí tem as duas perguntinhas. E para ajudar, a gente deixou aqui a reta. Não há necessidade de copiar. É só para ajudar a resolver. Na hora que você for marcar o grau Celsius, veja, aqui é um zerinho, não tem aquele tracinho embaixo, aquele é para os números ordinais, tá bom? Isso. Só tem a bolinha pequenininha lá do grau. Essa bolinha se chama grau Celsius. É assim que a gente vai ler. 37,5 graus Celsius. 38 graus Celsius. É assim que a gente vai ler. Então, isso vocês vão copiar. Não há necessidade de copiar a reta, mas vão colocar isso no caderno e resolver essas duas questõezinhas. A reta tá só para ajudar você a encontrar a resposta. A resposta, isso para ficar mais fácil para vocês. Então, vamos dar um tempinho. Então, conseguiram resolver? Vamos verificar as respostas? De quanto foi o aumento da temperatura corporal de Maria entre 7 e 8 horas? Pergunta A. Isso, então, às 7 horas, lá diz que a temperatura era 37,5, ou seja, 37,5. Isso. No meio, bem no meio do 37,38. Isso. Lembrem, é decimal, está dividido em 10 partes. E nós, tá? 10, 5. É a metade de 10. E daí às 8 chegou aos 38. Então ele vai chegar até aqui, ó. O termômetro subiu daqui até aqui. Então de quanto foi esse aumento? Aqui nós temos várias formas de fazer, né? Uma delas seria contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 décimos de grau. Isso.
Ou, como nós já sabemos fazer cálculos com números decimais, também podíamos fazer a diferença entre o 38 e o 37,5. Então, fazer o cálculo. Lembram que a gente tem que colocar os inteiros sempre juntos. Os décimos, os centésimos, milésimos, né? Isso. E na temperatura, a gente usa, em geral, uma casa, que a gente chama, né? Um número depois da vírgula. Ou seja, a gente usa os décimos. Claro que isso no nossa vida diária. Quando for uma indústria, coisa assim, tem algumas que usam mais divisões, né? divisões, mas nós usamos isso. Então a gente vai fazer o cálculo normalmente, e claro, nós já sabemos a resposta, né? Vai dar a metade de um inteiro, ou seja, 0,5, fazendo o cálculo aqui, chegamos em 0,5. Isso, eu transformei o meu inteiro, veja, aqui ela transformou um inteiro, quanto tem um inteiro mesmo? 10 décimos. Então eu transformei em décimos para subtrair os décimos que eu estava lá. Isso, fazemos as mesmas coisas que a gente faz lá nas unidades. As operações normais, né? Com os números naturais, que a gente já faz sempre, né? Também podemos pensar em contar ali, né? Como ele fez. Fazer o desenho. Ou, para ter certeza se está certo, podemos também fazer 37,5 mais meio, que é a resposta. Quanto tem que dar? Tem que dar 38. Tem que dar 38. Ó, fazendo a soma, vai dar 38 graus. Então, se você fez lá de qualquer uma dessas formas, ou ainda de cabeça, só olhando, você vai ter chegado em 0,5 graus Celsius. Lembre, a estratégia é aquela que melhor você gosta de trabalhar. E daí a gente vai olhar a pergunta de novo. Eu consigo responder de quanto foi o aumento da temperatura corporal de Maria? A temperatura aumentou 0,5 graus Celsius. Ou meio grau Celsius. Isso que já é uma febre, porque está bem longe do 37, ó, 38. É isso. Ah, isso que nós vamos responder na outra pergunta, né? Isso, você já estava antecipando a resposta. Quanto que a temperatura corporal de Maria estava acima do normal, considerando aqui 36,7 graus Celsius? Às 8 horas, que quando chegou em 38 graus. Então, aí, daqui até onde que nós vamos? Até o 38. Aqui, novamente, pensando... Lembram do nosso jogo Conquistando Decimais? Quem prestou bastante atenção nele, aqui fica bem tranquilo. Bem fácil, né? Porque do 37 até o 38... É um inteiro, um grau inteiro. 1, 2, 3. Vamos ver se é isso? Um inteiro, 1 grau e 3 décimos de grau, né? Vamos lá, vem. 1,3. Eu posso fazer a mesma coisa que antes? Pode. Eu posso calcular a diferença daqui até aqui. Exatamente, entre 38, que era a febre dela, com o normal, que era o 36,7. Isso. Novamente, o que a gente fez? Inteiro, uma coisa sobre inteiro tem que estar junto com inteiro. Mas o 38 não tem vírgula. Por que ele não tem vírgula? Porque ele não precisava, ele não tinha décimo. Não foi feito divisões ali. Isso, ele estava no inteiro. Mas, na verdade, a vírgula está lá, ela só não precisa ser colocada. Então, na hora de fazer o cálculo, a gente coloca vírgula 0. Por quê? Para que a gente possa fazer o cálculo certinho. Porque, ó, ele estava aqui bem no 38, a gente quer chegar até aqui. Isso significa que, ó, não tem décimo. Então, vírgula 0, porque ele não aumentou nenhum décimo. Só para mostrar aqui, ó, sem nenhum décimo a mais. Então, 0. E daí a gente vai fazer a conta, normalmente, o cálculo de subtração. Como eu não tenho décimo aqui, eu vou fazer uma troca, pegar um inteiro do 8 e ter 10 décimos. Isso, transformei aquele 1 inteiro em 10 décimos e encontrei 1 grau e 3 décimos de grau Celsius. Que nós já tínhamos contado aqui, né? Que agora também vamos olhar ali, que vai estar marcado, ó, 3 e mais os 10 até o 38. Da mesma forma, também podemos ver se a gente acertou. Isso. Será que 36,7 graus Celsius mais 1,3 graus Celsius dá chega em 38 graus? Então, fazendo o cálculo, nós vamos ver que chega assim. Exatamente, ó, 3 mais 7 décimos com 3 décimos, 10 décimos, ou 1 inteiro. 1 inteiro, 1 grau inteiro, 1, 6 e 1 dá 8. Então, 38. Então, estamos certos. Será que podemos responder a pergunta qual é a temperatura? Quanto a temperatura corporal aumentou? Ela estava acima do normal, né? Ela estava acima do normal
1,3 graus Celsius. Exatamente, foi isso que você achou? Então, quem não achou isso não tem problema, anota lá, tá? Para deixar certinho no caderno de vocês. Aí temos mais um probleminha aqui, só que essa temperatura aqui de Curitiba. Isso. Porque Essa lembram cidade. que a gente tem a temperatura do corpo, ó, essa temperatura aqui 17,3 ou 17,3. Não dá para medir com esse termômetro aqui, porque ele não vem 17. Isso. O ambiente, como nós vimos quando geia, neva, ele cai abaixo de zero. Então, no termômetro que marca a temperatura do ambiente, você precisa ter do zero para cima ou às vezes até a menos que zero, né? Que são as temperaturas negativas. Então, em Curitiba, às 11 horas deste dia 16, quando a gente olha lá na temperatura, estava 17,3. Isso. Aí depois, à tarde, 15 horas e 45 minutos, no mesmo dia, estava 19,6 ou 19,6 graus Celsius. Estava um pouquinho mais quente. Quantos graus a mais? E aí, vamos ver? Então, se a gente olhar aqui, vamos ver. Ó, aqui a gente pegou um outro pedaço da reta. Isso. Porque esse aqui não ia dar conta. Porque aqui eu tenho a temperatura corporal. E lá eu preciso da temperatura do ambiente. Porque eu preciso do 17, então a gente pegou a partir do 16 aqui. Quanto que estava? Ó, 17,3. 17,3. 17 inteiros, graus inteiros, mais 3 décimos. E foi até 19,6. Nem é tanto a mais. Quanto a mais? Será que é 2 a mais? 17 até 19 são 2. 2 graus. Mas tem décimos também. Mas tem 6 décimos e ali tem 3 décimos. 3 para 6. Ó, aqui para completar 18, 7 graus. 7 décimos de grau. Né? Isso. Aí aqui, do 18 até 19 graus. Mais 1 grau. São 10 mais o 7, 17. 1,7. 17 décimos. Isso mesmo. Aí temos mais 10, de 19 até 20, mas não vai até 20. Só vai até 19,6. Então, ó, se eu somar tudo isso, ó, 10 mais 7, 17 mais 6, 23 décimos, ou 2 graus e 3 décimos. 3 décimos de grau. Entenderam isso? Quando nós já trabalhamos, por isso que nós trabalhamos com a reta numérica anteriormente, para que você consiga compreender essas graduações. Então, olhem, aqui também poderíamos fazer o cálculo da diferença, né? 19,6 menos 17,3. Ó, os inteiros e os décimos. 6 menos 3, 3. 9 menos 7, 2. 1 menos 1, 0. Aí, 2 inteiros e 3 décimos do grau Celsius. Então, é isso que essa que foi a variação da temperatura deste horário. Isso a gente chama de variação de temperatura. Então, nos termômetros, nós usamos escalas para fazer a marcação da temperatura. Então, nessas escalas, são usados segmentos da reta numerada, ou seja, pedaços. Ó, aqui nós usamos, aqui tá ó, 40 debaixo de zero, que nós chamamos de menos 40, e vai até 50 neste termômetro. Porque esse é de medidas de ambiente. Já no termômetro de medir a temperatura do corpo, vai do 35 até o 42. Então, nós podemos usar os segmentos que a gente precisar usar. Então, a reta, nós podemos desenhar, trouxemos ela aqui, em duas formas. Eu posso desenhar ela na horizontal. Na horizontal. Isso, aqui nós desenhamos esses pedaços de reta, né? Ou também na vertical, se a gente quiser. Horizontal ou vertical, nós podemos desenhar. Vamos desenhar em cima aqui. Isso, vamos colocar ela aqui em cima, ó, para vocês verem melhor, né? Mas ela também está aqui, ó, para vocês verem. Então, horizontal ou na vertical. Na horizontal, os números vão da esquerda para a direita, eles vão aumentando. Como na sua régua. Como na régua, exatamente. Aí na vertical, os números vão lá de baixo para cima. Vocês viram que a gente até deixou uns tracinhos aqui, porque a reta ela continua, né? Para baixo e para cima. E pro lado e para lá também. Vocês lembram que os números são infinitos? A reta também.
Vamos então, na vertical é de baixo para cima, como eu já falei. Então ela vai subindo, vão subindo os números. Na reta numerada, os números são escritos sempre em ordem crescente e isso é super importante. Os intervalos, o espacinho entre cada número tem que ser igual. Lembram, nós falamos de números decimais, frações decimais, divisões em partes iguais. É isso que você está falando ali. Que cada espaço tem que ser o mesmo entre um e outro. Então agora nós vamos desenhar uma reta no nosso caderno. Anotem lá no caderno de vocês, reta numérica ou reta numerada. A mesma coisa. Vamos pegar a nossa régua e desenhar uma reta. Nós vamos usar os centímetros. Então nós vamos pegar a nossa régua, né, e vamos desenhar. A professora Nilma vai desenhar aqui no quadro. Vou usar a maior? Bom, vamos pegar a pequena. Como é que nós vamos desenhar? Agora você vai desenhar junto com a gente. Primeiro você tem que traçar uma linha reta, que vai ser a base. Eu vou segurar. Você pode desenhar. Ui, que reta mais torta. Não tem problema. No caderno de vocês vai ficar mais bonito, porque se ele tiver na mesa, fica melhor, tá? Então, uma reta. Desenhamos um traço reto. Aí, nós temos que marcar o número 0. Onde que a gente vai começar? Se eu colocar o 0 aqui, esse vai ser o meu início. Isso. Então, o 0 aqui, nós queremos desenhar a partir do 0. Quando antes a gente desenhou do 16, aí vai o 17, 18, 19. A reta que a gente quiser. Agora a gente vai desenhar do 0. Quando a gente colocou o ponto 0, aí a gente pode escolher a unidade de medida, que no nosso caso vai ser o centímetro. Então, nós vamos trabalhar com o centímetro. Então, entre cada númerozinho vai ter 1 centímetro. Claro que aqui a gente não vai conseguir fazer isso, porque é muito pequenininho. No caderno de vocês conseguem. Então, a gente acho que só precisa fazer aqui, que tá bem explicadinho aqui, ó. Vamos usar o centímetro e marcamos todos os pontos possíveis, até o caderno acabar. Até a folha do caderno acabar. Sim, a folha. Sim, só a folha. Não, o caderno não tem nada. A folha, vamos lá marcar, ó. 0. Pegamos a régua. A sua régua. Vai colocar o 0 da régua bem em cima daquele 0. Isso, exatamente. Aí faz um tracinho no 1. Aí faz mais um tracinho pro 2. Mais um tracinho pro 3, pro 4, pro 5 e assim por diante. Aqui só cabe até o 6. No seu caderno, pode ser, se for um caderno grande, pode ser que vá até os... Provavelmente vai até lá uns 18. E no caderno pequeno vai até 12, mais ou menos. Isso se você fizer assim. Agora, se você fizer assim, vai ficar maior. Isso. Então, agora todo mundo sabe fazer uma reta numérica. Porque a gente só precisa fazer um traço reto, escolher uma unidade de medida, escolher o começo. Aqui a gente começou com 0. Se eu quisesse, por exemplo, em vez de 0, quisesse colocar 10 aqui, não tinha problema, eu posso. 0, 10, só que quem seria aqui então? 20. Isso, não pode, os espaços têm que representar o mesmo tanto. Se eu quisesse colocar as dezenas, não tem problema. E poderia colocar as centenas também. Podia colocar 100, 200, 300, e assim por diante. Isso, cada espaço tem que ter a mesma medida. Nessa reta agora que a gente desenhou, onde fica o 0,5? Lembra? Aqui está um inteiro. Quer dizer que eu tenho um inteiro? Não tenho um inteiro, professora Rosane. Então eu não cheguei no 1. Então fica aqui, ó, entre esses dois. 0,5, aí eu vou ter que separar bem no meio, porque é a metade. Na sua régua, ela possui uma marcação ali no meio, maior, né? Do meio centímetro. Depois, nós queremos marcar o 3,7, onde que ele fica? Entre o 3 e o 4. Exatamente. Por quê? 3 mais 7 décimos. 3 inteiros. Se desenho 10 décimos, porque faz as divisões. Na sua régua já está milimetrada ali, então você consegue fazer aquelas divisões daqueles 10 espaçozinhos ali. Isso, pega a régua, conta 7 tracinhos, porque 1 centímetro está dividido em 10 milímetros na sua régua. Mas existem outras situações, né, que a gente usa a reta numérica, não é só na temperatura. Não é só na temperatura. Nós já fizemos aqui na aula. Aqui, ó. Nós já usamos na régua. Então, nós temos régua, a fita métrica. Quem usa a fita métrica? A costureira usa a fita métrica. Isso, a trena. A
trena. Quem Então, em usa geral, a trena? Quem trabalha com móveis, com construção, usa a trena. Então, em geral, para medir comprimentos, nós trabalhamos com as retas, com as retas numéricas. Então, aqui, ó, por exemplo, tem um pequeno exemplo aqui. A reta que representa um pulo de 1,8 metros dado por um atleta mirim é... Onde fica 1,8 metros? Veja, foi escolhida e marcada no final da reta qual é a medida que eu estou usando. Então, aqui temos 1,8? Não, porque não deu um inteiro. Ah, é verdade, menos que um inteiro. Aqui também é menos que um inteiro. Aí também é menos que um inteiro. E aqui? Aí dá, professora Rosana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a outra não é porque dá mais de 2 inteiros. Isso, não é essa nem essa. É essa aqui que a gente vai marcar 1 inteiro e 8 décimos. Então a reta numérica ela tem que estar dividida em espaços iguais e você tem que colocar ali a unidade que você está usando. Isso. Então, para a gente treinar um pouquinho e esses números na reta, vamos copiar essa tarefa no nosso caderno. Você vai desenhar a reta, que você pode desenhar depois, só copiar então o enunciado. Você vai desenhar a reta de 0 a 4 e marcar estes números nesta reta numerada. Vamos dar um tempinho para que vocês possam copiar. Vamos então para nossas perguntinhas finais? Então, primeira pergunta. Qual o instrumento usado para medir a temperatura? Uma balança, uma fita métrica, uma jarra ou um termômetro? E aí? Ó, tá lá a dica, né? Um termômetro a gente vai medir a temperatura. Esse aqui é um tipo, existem outros. Próxima pergunta, número 2. Em que ponto da reta temos o valor 2,4, 2 inteiros e 4 décimos? No ponto A, no ponto B, no ponto C ou no ponto D? Então, aqui Não seria é zero. porque eu tenho 2 inteiros. Aqui, daqui até aqui, É um inteiro, então não é daqui também. até aqui, São 2. ou então só pode ser a letra C, porque do 3 até o 4 Seriam 3 inteiros. Então é a letra C. Exatamente. Então, por hoje seria isso. Esperamos que vocês tenham gostado da aula. Compreendido o trabalho com temperaturas e reta numérica. Isso, e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal.